Boa noite, sejam todos bem-vindos à Casa de Deus e nossa casa, Casa da Mãe da Solenidade de São João Batista. Nossas intenções para a nossa missa de hoje. Ação de graças pelos aniversariantes de hoje. 8 anos de Miguel de Carvalho Martins, neto de Alice. Maria do Carmo Matias Cardoso. Bruna Soares, Flaviane, Isabel de Jesus, Laísa, carinhosamente chamada de Lalá, e a salmista Tânia, pelo Dia da Aviação de Ligação e Observação e Dia da Aviação de Reconhecimento, e por todos os recuperados pelo Covid-19. Súplica, médicos, agentes de saúde, voluntários, militares e por todos os que trabalham em serviços essenciais para a sociedade. Pelos cientistas e farmacêuticos, para que desenvolvam o mais rápido possível remédios e vacinas contra o Covid-19. Pelo governo brasileiro, por todos os desempregados e pelos que estão passando por sérias crises financeiras em suas famílias. Pelas nossas comunidades e por nossas famílias, pelo fim da pandemia e pelo bom parto e nascimento da Maria Isabel, neta da ministra Maria Clara, previsto para essa noite. Saúde, pela saúde de Emanuel, Davi e Miguel, Ana Lúcia, Giovana, Ana Carolina, José Antônio, Mercedes, Antônio Teixeira, Mateus Melo, 6 anos, que se encontra na UTI. Eusir Borges Lopes, pelos idosos do Asilo São Francisco de Assis, pela cura de todos os enfermos, principalmente os infectados pelo Covid-19. Páscoa, hoje, da Senhora Maria da Glória Lopes Pereira, segundo dia de Rogaciano Ezequiel Moraes Silva, terceiro dia de João Augusto Souza Moreira, pelo soldado Pedro Lucas Ferreira Chaves, quinto dia de Ana Priscila Barroso, sexto dia de Terezinha Cantarelli Saione, sétimo dia de Nestor Vieira de Moraes Filho e Nilma Machado Ferreira. 7 meses de Maria Zélia Salgado. 2 anos de falecimento do senhor Jorge Dantas Pinto, pai do tenente-coronel Wilson. 50 anos do falecimento dos tenentes aviadores José Fonseca e José Mauro, e pelos falecidos da turma Epicar 1964 e Escola da Aeronáutica 1967. Familiares da família Nascimento Teixeira, Antônio Pinto, Fernando Albertino Vila de Lemos, pelos falecidos do Asilo São Francisco de Assis e por todos os falecidos pelo Covid-19. De pé, iniciemos a nossa celebração. Antes que eu te formasse dentro do seio de tua mãe, antes que tu nascesses, te conhecia, te consagrei para ser meu profeta entre as nações. Eu te escolhi, irás onde enviar-te, e o que te mando proclamarás. Tenho que gritar, tenho que acontiscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Tenho que gritar, tenho de arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, em tua boca eu falarei.
ti, meu povo vai arrancar e derrubar, para edificar, destruirás e plantarás. Eu tenho de gritar, tenho de arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Eu tenho de gritar, tenho de arriscar, ai de mim se não o faço. Como escapar de ti, como calar, se tua voz arde em meu peito. Boa noite a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E viva São João! Hoje também estamos celebrando essa missa, a noite de São João Batista, celebrando a memória, a festa do seu nascimento. Daqui a pouco vamos escutar o Santo Evangelho, que nos narra que o nascimento de São João Batista trouxe alegria para todo o povo. E até hoje também celebrar a vinda de São João Batista entre nós é e continua sendo a alegria para toda a igreja. Como dizia o Papa Bento XVI, ao celebrarmos o nascimento de São João Batista, já estamos nos lembrando de um outro nascimento formidável, que é o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo. Um nascimento prepara um outro nascimento que está por vir. João Batista vai na frente, como já sabemos, preparando os caminhos de Cristo em nossos corações. E vamos pedir hoje, nessa Santa Eucaristia, que Deus, na sua misericórdia, na sua compaixão, derrame sobre nós, renove também o nosso ardor profético. Todo batizado, como a igreja nos ensina, nós somos pelo batismo sacerdotes, reis e profetas. Que também possamos ser que nem São João Batista, que possamos pregar Jesus Cristo com a nossa vida e com a nossa voz. E agora, com fé e esperança, iniciemos com alegria a nossa Santa Missa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor disse: quem entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Reconheçamos-nos todos pecadores e perdoemos-nos mutuamente do fundo do coração, crendo na misericórdia do Senhor, crendo no seu poder de nos perdoar qualquer pecado. Arrependidos, cantemos. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison, eleison. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, Cristo eleison, 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 Cristo eleison, eleison, eleison. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison, eleison,
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glorifiquemos a Deus, juntos cantemos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 São João Batista, desde que nasceu, foi consagrado ao Senhor. Toda a sua vida foi apresentada a Deus. E chega esse momento em que eu devo me apresentar nesse altar. Apresentar minha vida, o meu coração, tudo que tenho e sou. Recebe, Senhor. Recebe, Senhor, a nossa oração nessa noite. A nossa oração de agradecimento, a nossa oração de súplica pelas nossas necessidades, e vai também apresentando, sim, com fé, a sua oração. E hoje nós queremos pedir a Deus: Senhor, renova em nós o profetismo. Que eu seja, Senhor, o teu profeta no meu trabalho, na minha família. Senhor, que eu possa ser a tua voz em qualquer ambiente que eu me encontre. Que eu possa ser o teu profeta e falar de ti para todos aqueles que não te conhecem, que não conhecem o teu amor. Oremos. Ó Deus, que suscitaste São João Batista, a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito, concedei à vossa igreja as alegrias espirituais e dirigi nossos passos no caminho da salvação e da paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora, sentados, acolhamos a palavra de Deus. Eu te farei luz das nações. Leitura do livro do profeta Isaías. Nações marinhas, ouve-me. Povos distantes, prestai atenção. O Senhor chamou-me antes de eu nascer, desde o ventre de minha mãe, e Ele tinha na mente o meu nome. Fez de mim a palavra uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão,
e fez de mim uma flecha aguçada, escondida em sua aljava. E disse-me: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E eu disse: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem frutos inutilmente. Entretanto, o Senhor me fará justiça e o meu Deus me dará recompensa. E agora disse-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele, e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formaste. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos, percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Foste vós que me formaste as entranhas, e no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Até o mais íntimo, Senhor, me conheceis. Nenhuma sequer de minhas fibras ignoráveis. Quando eu era modelado ocultamente, era formado nas entranhas subterrâneas. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Antes que Jesus chegasse, João pregou um batismo de conversão. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse: Deus fez surgir Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Irmãos, descendentes de Abraão, e todos vós que temeis a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E agora todos de pé, aclamemos com alegria
a aclamação do Santo Evangelho, cantemos o Aleluia. Serás chamado, ó menino, profeta do Altíssimo. Irás diante do Senhor, preparando-lhe os caminhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou, e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo, e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantemos. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Fiquemos sentados. João é o seu nome. Amados irmãos e irmãs, nós já sabemos em nossa experiência prática de que o nascimento de qualquer criança para nós é motivo de muita alegria. Todo nascimento de uma criança é sinal de esperança, sinal de que a vida continua. Pois bem, hoje nós celebramos o nascimento de uma criança especial, uma criança que já estava nos planos de Deus, uma criança em que sobre ela Deus tinha um propósito muito claro, Deus tinha uma missão sobre esse menino. No Evangelho, narrando o nascimento dessa criança especial, nós percebemos que existem sinais miraculosos que marcam a vinda dessa criança ao mundo. Todos esses sinais que nós escutamos é para dizer: vejam, sobre essa criança existe um desígnio do Senhor.
um plano, um projeto muito especial. Tanto é que todos ali ficaram admirados. O que virá a ser essa criança no futuro? Porque diz o Evangelho, a mão do Senhor estava sobre esse menino. E como já conversamos no início da missa, celebrarmos o nascimento de São João Batista é já começarmos a celebrar um outro nascimento muito maior, que é o nascimento de Cristo. Dizia o Papa Bento XVI em uma de suas homilias, no fundo, estamos celebrando hoje, estamos aqui celebrando o nascimento do próprio Cristo, celebrando o nascimento de São João Batista, estamos na raiz, celebrando já a vinda do Senhor entre nós. Deus, nos seus projetos, Deus em seu plano de salvação, antes de enviar o seu próprio Filho, nos enviou um profeta para preparar os caminhos do seu Filho ao mundo. Então vejam, hoje a igreja celebra esse grande nascimento do profeta. Jesus mesmo testemunha sobre São João Batista depois. Jesus vai dizer que João é o maior entre os nascidos de mulher. Desde o ventre de sua mãe, São João Batista foi santificado, foi consagrado por Deus para essa missão. Também no Evangelho de Lucas, no capítulo lá, se não me engano, 16, se diz que a lei e os profetas foram até João Batista. Isso é, nós hoje celebramos o último dos profetas do Antigo Testamento. Não somente o último dos profetas, mas celebramos o maior de todos os profetas que apareceram. E hoje, na figura de São João Batista, se encerra o Antigo Testamento. São João Batista, o seu nascimento, nos coloca na porta da graça. Até João Batista foi a lei e os profetas. Depois de João Batista veio a graça com Jesus Cristo. E amados, eu queria também fazer uma lembrança de que estamos na 4ª semana após Pentecostes. O nosso credo da Igreja Católica, o credo solene, o que nós chamamos o credo niceno-constantinopolitano, tem lá uma parte que fala que o Espírito Santo, creio no Espírito Santo, ele que falou pelos profetas. Então nós hoje celebrando o profeta São João Batista, o maior dos profetas, aquele que indicou quem era o Messias, aquele que disse: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. João Batista, ele identificou ao povo de Israel, ele identificou a todos que esperavam o Messias, ele identificou quem é o verdadeiro Messias, Jesus, o Cristo, o Cordeiro de Deus. Então, nós cremos que todos os profetas, eles agiram no impulso do Espírito Santo. Era o Espírito Santo que agia nos profetas, era o Espírito Santo que falava através dos profetas. E da mesma forma aconteceu com São João Batista. São João Batista foi um homem conduzido, guiado pelo Espírito. Nós estamos no 4ª semana após Pentecostes. A Igreja Católica nasceu, a Igreja de Cristo nasceu em Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, para que esses apóstolos também se tornassem profetas. Aqui vale a pena explicar esse termo, às vezes mal compreendido. Muitas pessoas pensam que o profeta é aquele que prediz o futuro. Não é isso na Bíblia. Na Bíblia, profeta é aquele que fala em nome de outra pessoa. Os profetas falavam não em nome de si próprios, os profetas falavam em nome de um outro, em nome do Altíssimo. Os profetas, eles eram mensageiros, eles eram a voz do Senhor, impulsionando o povo de Israel nos tempos de grande dificuldade. Isso é ser profeta. Eu falo em nome de um outro, que é maior do que eu. No povo de Israel sempre tivemos profetas, e o primeiro profeta foi Abraão.
tivemos também vários profetas, de Samuel até o profeta Malaquias. Israel teve uma série ininterrupta de profetas, mas de Malaquias até Jesus houve um silêncio. Ficaram 400 anos em silêncio, não apareceu nenhuma voz profética, até que apareceu João Batista. Depois de Malaquias, aparece São João Batista, apresentando-nos quem era o verdadeiro Messias. E amados, os profetas do povo de Israel, eles tinham essa missão. Eles eram conselheiros do rei, eles também estavam ali para servir de conselheiros. Os profetas, eles exortavam as injustiças do seu tempo, eles não ficavam calados diante das injustiças. Por isso que os profetas, eles eram perseguidos. O profeta é aquele que anuncia e denuncia, é aquele que fala a verdade, doa quem doer. E lembre-se que essa criança que hoje nasce como profeta, como preparador para os caminhos de Cristo, esse profeta que hoje nos nasce, morrerá no martírio. Ele morrerá porque ele critica os pecados do seu tempo. Nós sabemos que João Batista, ele dá o sangue por Cristo, porque ele fala a verdade, doa a quem doer. Assim são os profetas de Deus. Mas a verdade deve ser dita pelos profetas do Senhor. Os profetas servem então para aconselhar, para corrigir as injustiças, e tem uma terceira missão muito interessante. Os profetas também eram enviados ao povo de Israel, porque o povo de Israel, volta e meia, idolatrava outros deuses, outros cultos, e os profetas estavam ali para censurar as falsas doutrinas, aquilo que era pregado de errado, para censurar os falsos profetas, os falsos ensinamentos. Essa é a missão tão dolorosa do profeta: aconselhar, censurar, exortar, ensinar. E aparece-nos, como já foi tão dito hoje, o grande profeta São João Batista, um homem movido pelo Espírito. Semana passada nós celebrávamos o coração de Jesus, você lembra? A festa do coração de Jesus é celebrada na terça sexta-feira após Pentecostes. E nós pedimos a Deus: Senhor, fazei com que eu tenha um coração semelhante ao coração de Cristo. O nosso coração não deve ser um coração frio, rígido. Não, Deus quer um coração novo, um coração que seja capaz de perdoar, de ter misericórdia, um coração parecido com o coração de Cristo. Mas para que o meu coração seja parecido com o coração de Cristo, eu devo ter nesse coração cheio do Espírito Santo. Tanto é que quem já viu a imagem do coração de Jesus, a imagem simbólica, tem sobre o coração chamas, tem ali o fogo abrasador. E vamos repetir aquela oração que já conhecemos: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com um fogo abrasador. É isso que nós pedimos sempre na oração ao Espírito Santo: que esse Espírito Santo seja derramado sobre o meu coração, e que esse coração possa arder de amor por Deus, arder de amor pelos irmãos. E assim também era o coração de São João Batista, um coração que ardia pela missão, um coração que ardia em ser a voz de Deus para o seu mundo, para o seu tempo. E aí eu chego na conclusão da mensagem de hoje: a boca fala daquilo que nosso coração está cheio. Isso é ser profeta. Ser profeta é ser voz. Mas só teremos voz quando o nosso coração estiver cheio desse Espírito Santo. Quando o meu coração estiver cheio do Cristo, cheio do amor de Deus, a minha voz, ela só falará bênçãos para os outros, palavras que edifiquem. Celebrando hoje, a igreja tem essa intenção. Queremos hoje, celebrando São João Batista, renovar e dizer e lembrar que todos batizados, todos os católicos batizados, é um povo de profetas. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja para fazer de nós profetas. E temos no Evangelho esse símbolo. Vocês percebem que quando São João Batista nasceu,
a língua do seu pai Zacarias se soltou. Que hoje esse nascimento faça também soltar a nossa língua presa, a nossa língua que estava calada, muda. Por que a minha língua estava presa? Porque eu não tinha mais voz? Porque na verdade a minha voz reflete a sensação do meu coração. Quando o meu coração não ama, eu não tenho mais o que dizer para o outro. Mas quando o meu coração arde de amor, eu tenho sempre palavras bonitas, palavras belas. Sempre posso ser profeta quando o meu coração arde e queima por amor a Deus e pelo amor aos irmãos. São João Batista, ele exortava. E lembre-se que amigo não é somente aquele que fala palavras agradáveis. Amigo, ele tem aquela liberdade de nos dizer aquilo que ele vê de errado. Ele tem essa liberdade de nos dizer também palavras que vão doer, mas palavras que são sinceras para nos colocar no caminho certo. O profeta é um amigo, não é o nosso adversário. O profeta não é o nosso inimigo. Ele nos fala a verdade querendo o nosso bem, a nossa correção. E quem não é, melhor dizendo, quem é perfeito? Não somos perfeitos. Todos nós temos nossas falhas, nossos desvios, as nossas fraquezas, e nós precisamos ter pessoas que possam sim nos falar a verdade, mas nos falar a verdade com amor, com carinho. O profeta tem esse dom. E nós queremos hoje, nós pedimos hoje a Deus: Senhor, faça de nossa igreja uma igreja profética, uma igreja que se ame, uma igreja que possa ter pessoas que não tenham medo de dizer palavras, que foi Deus que suscitou essas palavras. Se foi Deus que lhe tocou a dizer, você deve dizer, porque profeta não foi somente São João Batista. Profeta somos nós hoje. Nós temos o dever de continuar a missão de São João Batista, porque o Espírito Santo que foi derramado sobre ele é o mesmo que foi derramado sobre mim no dia do meu batismo. Permita que esse Espírito Santo também possa fazer soltar a sua língua. E quando Zacarias teve a sua língua solta, ele começou a louvar a Deus. Querendo agora encerrar essa homilia, quantas vezes nós somos profetas, mas profetas de maldição, profetas de derrotismo, profetas que proferem palavras, e lembrar que psicologicamente a nossa palavra tem poder. Isso foi comprovado até recentemente, cientificamente. As nossas palavras têm força sobre o outro. Então vamos pedir para que o Espírito Santo possa ungir nossos lábios, para que a minha voz seja para edificar, para abençoar. Que eu também possa hoje, peço-te, ó Deus, ser também teu profeta, como o foi São João Batista. Assim seja. Amém. De pé, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu ao dos mortos, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde havia julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos agora oferecer a Deus os nossos pedidos e as nossas preces. Preces da comunidade. Movidos pelos exemplos de São João Batista e cheios de confiança, apresentemos ao Senhor as nossas preces. Rezemos todos juntos. Socorrei-nos, Senhor, por vossa compaixão. Todos, socorrei-nos, Senhor, por vossa compaixão. Por todos os membros da Igreja, para que possam a serviço do Reino, o amor, a verdade e a coragem, valores reconhecidos em São João Batista, rezemos. Socorrei-nos, Senhor, por vossa compaixão. Pelos dirigentes do povo, para que na administração do bem público deem testemunho de justiça e transparência, rezemos. Socorrei-nos, Senhor, por vossa compaixão.
pelos adolescentes e jovens, para que considerem a possibilidade de serem chamados por Deus para uma missão especial na Igreja, rezemos. Socorrei-nos, Senhor, por vossa compaixão. Pelo povo brasileiro, que aprecia as comemorações em honra de São João Batista, para que celebre suas festas com sobriedade, alegria e espírito de fraternidade, rezemos. Socorrei-nos, Senhor, por vossa compaixão. Acolhei, Senhor, as preces aqui manifestadas, os demais anseios que habitam nosso coração. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Nesse ofertório, peça a Deus, então, essa graça de que Deus possa queimar seu coração, porque quando nosso coração está queimado pelo amor de Deus, a nossa boca fala palavras belas, palavras que edifiquem. Eu posso até dizer verdades, mas eu tenho sabedoria em falar essas verdades ao outro. Você sabe que na noite de São João, nós acendemos uma fogueira. Essa fogueira é simbólica. Essa fogueira nos lembra a chama do amor de Deus, que deve também estar queimando no coração de cada um de nós, porque todos nós também somos profetas de Deus. Que Deus também possa fazer queimar nosso coração, e esse coração possa ter zelo e amor pelas causas do Evangelho, pelas causas do Reino. E nos ofertando a Deus nesse momento, cantemos nosso canto, o canto das ofertas. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em teu louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em teu louvor adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acorremos ao altar com os nossos dons, celebrando com a devida honra o nascimento de São João Batista, que anunciou a vinda do Salvador do mundo e o mostrou presente entre os homens, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração estava em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Proclamamos hoje as maravilhas que operastes em São João Batista,
precursor de vosso Filho e Senhor nosso, consagrado como o maior entre os nascidos de mulher. Ainda no seio materno, ele exultou com a chegada do Salvador da humanidade, e seu nascimento trouxe grande alegria. Foi o único dos profetas que mostrou o Cordeiro Redentor. Batizou o próprio autor do batismo, nas águas assim santificadas, e derramando seu sangue, mereceu dar o perfeito testemunho de Cristo. Por essa razão, unidos aos anjos e a todos os santos, nós vos aclamamos jubilosos, cantando a uma só voz. Santo, santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hoje rezaremos a oração eucarística terceira. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, lhe tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos, bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Vem tocar em mim, vem
vem tocar em mim, vem Senhor Jesus, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem tocar em mim, vem Senhor Jesus. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos desse pão e bebemos desse cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos, em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São João Batista e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Fernando, também com o nosso Bispo Orani, que ontem fez o seu aniversário, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Celebramos hoje a Páscoa de Maria da Glória Lopes Pereira, 2 dias de Rogaciano Ezequiel Moraes Silva, 3º dia de João Augusto Souza Moreira, pelo soldado Pedro Lucas Ferreira Chaves, 5º dia de Ana Priscila Barroso, 6º dia de Terezinha Cantarelli Saione, 7º dia da Páscoa de Nilma Machado Ferreira, também 7º dia de Nestor Vieira de Moraes Filho, 7 meses de Maria Zélia Salgado, 2 anos de Jorge Dantas Pinto, pai do tenente coronel Wilson, 50 anos do falecimento dos tenentes aviadores José Fonseca e José Mauro, e pelos falecidos da turma Epicar de 1964, da Escola da Aeronáutica 1967, familiares Nascimento, Teixeira, Antônio Pinto, Fernando Albertino Vilas de Lemos, pelos falecidos do asilo São Francisco de Assis e por todos falecidos pelo Covid-19. A todos saciai com vossa glória. A todos e todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai,
Não é fácil ser profeta. O profeta não se faz da noite para o dia. O profeta não é algo mecânico. O profeta, ele surge ao longo de um processo. Primeiramente, o profeta deve ter um coração aberto. E segundo, esse coração deve estar cheio do Espírito Santo. Aí sim ele se torna um profeta. Não adianta você querer falar palavras das quais o teu coração está vazio. Se teu coração está vazio, você vai tentar proferir palavras, mas palavras falsas. Palavras não com ânimo, palavras que não tenham zelo, carinho. Então lembre-se que a nossa voz é fruto de um coração que está em Deus. Peça essa graça. Porque muitas vezes nós pensamos que ser profeta é somente falar. Não, é falar com propriedade. Na Bíblia existe uma palavra que em grego que é parresia. Parresia é falar com autoridade. Jesus tinha essa parresia. Falar com autoridade, falar sem medo. E hoje é importante também perceber que nos evangelhos, quantas vezes Jesus curou pessoas que eram mudas. E ser mudo não é algo de Deus. E diz nos evangelhos que muitas vezes pessoas possessas tinham esse sinal, ficavam mudas por causa da possessão do maligno. Realmente, o maligno, ele quer calar nossa voz. Quem ganha em que a nossa voz fique calada é o maligno. Porque Deus quer que a nossa língua se solte para cantar os seus louvores. Deus quer uma igreja profética. Mas também só podemos profetizar, falar, pelo impulso do Espírito. Peça hoje então a Deus essa graça, de que o Espírito Santo preencha novamente seu coração e que sua voz esteja emprestada para o uso do Evangelho, para o uso da vontade do Senhor em nossas vidas. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos, mas, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que estudeis com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos agora o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Felizes convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. Que o sangue de Cristo me guarde para a vida eterna. Amém. Houve um homem enviado por Deus para ser testemunha da luz. João Batista, uma voz no deserto, anunciando o Messias Jesus. Houve um homem enviado por Deus para ser testemunha da luz. João Batista, uma voz no deserto, anunciando o Messias Jesus. Bendito Deus de Israel, que a seu povo visitou, e Deus nos libertação, enviando um Salvador da casa do rei Davi, seu ungido servidor. Houve um homem enviado por Deus para ser testemunha da luz. João Batista, uma voz no deserto, anunciando o Messias Jesus. Cumpriu a voz dos profetas desde os tempos mais antigos. Quis libertar o seu povo do poder do inimigo, lembrando-se da aliança de Abraão e dos antigos. Houve um homem enviado por Deus para ser testemunha da luz. João Batista, uma voz no deserto, anunciando o Messias Jesus. Oremos. Restaurados, ó Deus, à mesa do Cordeiro Divino, concedei que a vossa Igreja, alegrando-se pelo nascimento de São João Batista, reconheça no Cristo por ele anunciado, aquele que nos faz renascer. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como já foi falado, existe nessa noite, ou também nas vésperas de São João, a tradição de acender uma fogueira. Mas quando nós acendemos essa fogueira, é uma lembrança de que a verdadeira fogueira deve ser acesa em nosso coração. O profeta
é o homem que age pela força do Espírito Santo. Tudo aquilo que São João Batista falou, tudo aquilo que ele profetizou a respeito do Senhor Jesus, foi tudo sobre a ação do Espírito Santo que agia nele. Deus também quer uma igreja que não seja calada. Sim, queremos nos calar para palavras maldosas. Isso devemos nos calar para ontem. Mas para palavras que é para edificar, palavras que é para abençoar, palavras que são para orientar, não podemos ficar calados diante das palavras. Fazei, ó Deus, que o meu coração possa se arder de amor. Acenda, Senhor, essa fogueira no meu coração. Que eu possa hoje sentir o calor do seu amor, para que assim a minha boca fale daquilo que experimentei, da tua graça, do teu poder em mim. Dá-nos, Senhor, essa graça de que a nossa igreja, nesse tempo tão difícil, seja uma igreja profética. Que a mãe fale para os seus filhos palavras que edifiquem, que o pai em sua casa fale palavras que possam servir para a edificação de sua família, que os filhos também possam dizer palavras de edificação. Dá-nos, ó Deus, uma igreja profética, que não possa ter em nós, em nossos lábios, palavras de reclamação, de murmuração, porque isso Deus não aprova. Palavras de mentira, de falsidade, de maledicência, tira-nos, Senhor, das palavras. Que os meus lábios estejam ao teu serviço, que a minha voz, Senhor, esteja ao teu serviço. O Senhor quer uma igreja profética, ainda mais nesse tempo tão difícil, porque quando eu escuto uma palavra que é de Deus, uma palavra que é ungida, aquela palavra me levanta. Nós precisamos escutar hoje palavras que possam ser construtivas. Num tempo de destruição, num tempo de falta de esperanças humanas, nós precisamos de pessoas que nos orientem, pessoas que nos aconselhem. Nós queremos que o Espírito Santo possa soprar sobre o Papa Francisco, que é um profeta de Deus. Nós queremos também que esse Espírito Santo possa soprar nos bispos, que eles sejam proféticos, que eles possam falar da palavra que o povo tem tanta fome, que os nossos sacerdotes sejam profetas, que os nossos catequistas, a nossa comunidade, que possamos falar palavras abençoadas, mas palavras que também sejam usadas e movidas por Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvor-se dentro do momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvor-se dentro do momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvor-se dentro do momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Cantemos. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração, faz-me forte e fiel, um servo seu. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor,
mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Essa mão de Deus sobre nós é a força do seu Espírito Santo. Você que agora está me escutando, você sente essa mão sobre a tua cabeça. A mão de Deus está sobre ti nesse momento. O Espírito Santo está pairando sobre ti, fazendo de ti uma nova criatura. Assim como o Espírito Santo pairava sobre as águas no princípio de tudo, também o Espírito Santo paira sobre nós, sobre a nossa vida morta, seca, estéril. E o Espírito Santo, quando paira, ele tem o poder de gerar vida. Senhor, solta a nossa língua para falar das tuas maravilhas, para quem precisa escutá-las. Solta, Senhor, a língua da igreja. A igreja que não é somente o Papa, os bispos, os padres. A igreja que somos todos nós. Como que eu tenho utilizado a minha língua, a minha voz, em favor de quem, a serviço do quê, de qual mensagem? O que eu tenho falado para minha família nesses tempos? O que eu tenho profetizado para mim mesmo, para os outros? Senhor, possa ungir nossos lábios. Essa é a graça que nós queremos no dia de São João Batista, do seu nascimento. Solta, Senhor, a língua do teu povo, para que cante, para que também fale das suas maravilhas. Oração de comunhão espiritual. Meu Jesus, eu creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. Abraço-me convosco como se já estivesses comigo, uno-me convosco inteiramente. Não permitais que torne a separar-me de vós, ó sumo bem e doce amor meu. Vulnerai e inflamai o meu coração, a fim de que esteja abrasado em vosso amor para sempre. Amém. Cantemos agora, antes da bênção, tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento, adoremos nesse altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhe desce o pão, E contém todo sabor. oremos. Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão,
Concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre nós a sua eficácia redentora. Vós que vês, reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu Bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Eu me sinto na moção de falar agora isso, então até agora foi um ensaio, mas sempre quando a gente recebe a bênção de Deus, a bênção do Santíssimo, nós rezamos os benditos. É justamente isso que Deus quer, que a nossa língua esteja bendizendo, que eu possa bendizer o Senhor em cada momento, em toda circunstância, que eu possa dizer, bendito seja Deus. E é isso que essa oração tão bela expressa, bendizer a Deus em todo momento. É isso que nossa voz, nossa língua deve fazer. E repitamos, bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção.
Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Rezemos juntos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores, dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso arcebispo, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos vossa bondade, o Brasil, esse arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas fiéis que padecem no purgatório, dá-lhe, Senhor, descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores dentro do momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores dentro do momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores dentro do momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos nós agora para os nossos avisos finais, nossos comunicados. Então, lembrando e recordando de que a igreja, ela, nesse mundo, como já nos ensina o catecismo, nós somos a igreja militante, estamos em batalha, e a missão dessa igreja militante é salvar almas. Estamos aqui em defesa da vida, tanto do corpo como da alma. É importante que possamos lembrar que a lei maior dos cristãos, a nossa lei maior, é o amor. E amor também significa partilhar aquilo que temos com aqueles que necessitam. Então, enquanto estivermos nessa situação de isolamento, da pandemia, nós convidamos a todos aqueles que estão em casa, que podem fazer suas doações de 1 quilo de alimento, até de cestas básicas, à igreja, ou a essa capela Nossa Senhora das Graças, no Galeão, ou à igreja Nossa Senhora Aparecida, em Santa Cruz, para que possa fazer as suas doações, e depois as nossas pastorais da caridade irão entregar a quem necessita. Lembrando que sempre a Igreja Católica foi, e sempre assim será, nosso caminho é esse, a principal instituição caritativa mundial. Então, é nosso dever também partilhar o pão, partilhar os alimentos. Partir o pão é partilhar o sustento da vida. Nós não podemos nos omitir, não podemos nos calar, ser profeta no falar e também no agir. É esse também nosso convite a todos aqueles que estão nos vendo, nos escutando. E te convido também para a próxima missa,
Próxima missa será domingo agora, no dia 28, às 6 horas da noite. Lembrando que é o 4º domingo do mês, e aqui nessa igreja, nessa comunidade, já se tem o costume de oferecer o 4º domingo, a missa, em favor da obra nova, né, a missa da família. E vamos encerrar essa missa especial próximo domingo com adoração ao Santíssimo. Também domingo agora, domingo que vem, a igreja vai celebrar na missa a festa da solenidade de São Pedro e São Paulo, e assim encerrando esse mês tão bonito, que é o mês que nós temos o costume das festas juninas, celebrando Santo Antônio, São João Batista e São Pedro e São Paulo. Claro que nesse ano foi um ano totalmente diferente dos outros anos, porque a festa vai ser uma festa mais na alma mesmo, né? Mas que não deixemos de celebrar, que não deixemos de nos alegrar. Disse-nos hoje o Evangelho que o nascimento dessa criança de São João Batista trouxe alegria ao mundo inteiro. Então, que essa festa de hoje que nós celebramos também possa lhe trazer alegria, porque o nascimento de São João Batista preparou o grande nascimento do nosso Salvador. Então, que por mais que nós não tenhamos festas comunitárias, que seja hoje júbilo e festa em nosso coração. E como já canta a música, um coração que ama Cristo nunca é um coração triste. Nunca é um coração triste aquele coração que ama a Deus. Somos um povo alegre, somos um povo feliz, porque a razão de nossa alegria está dentro de nós, é a nossa fé em Cristo. E essa alegria o mundo não pode nos tirar. Então festeje sim em sua casa, em sua família, brinque dentro de casa, dança aí São João hoje, a noite de São João, né? Então que você possa brincar. E lembrando que o fogo é o fogo espiritual, o fogo do Espírito Santo em nós. E como diz o apóstolo São Paulo em Gálatas 5, o fruto do Espírito é alegria. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, é só alegria e paz na minha vida. Também eu te desejo que também nessa noite você esteja cheio do mesmo Espírito Santo que movia o coração de São João Batista. Tem mais algum aviso, algum recado? Agradeço a participação de todos, do Sérgio, com a música, né? Sempre sendo um instrumento de Deus para nós, um Davi, né? Assim como Davi era composto tantos salmos, segundo a tradição, também nosso Davi aí, nosso cantor, né, louvando ao Senhor, nos ajudando no louvor a Deus, tá? Também o pessoal da Pastoral da Comunicação, obrigado aqui pelo pessoal também da sacristia, a ministra e assim por diante. Amados, até próximo domingo, até a missa de 6 horas da noite. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Salve Rainha, Mãe Misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo, chorando, esvazios de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nos volvei, e depois do desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. Viva São João! Viva! Viva! Cantemos. Serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus não quer nos condenar, quer de nós uma decisão para o nosso bem, para nos saudar. Pergunta hoje então a quem você quer servir, a quem você quer servir.